Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Pagano e em parceria com o IGEX e o canal Comex Fácil, que represento, eu vou dar esse curso rapidíssimo sobre importação, o que vocês devem aprender sobre, qual o caminho certo das coisas, qual o jeito certo para você importar e depois exportar o seu produto. E fato, uma coisa é sempre junta da outra. Na verdade, pessoal, tudo começa pelo seguinte: a vontade. A vontade de você exportar. Internacionalizar a sua marca não é apenas exportar, e sim ter conteúdo fora do país, ou seja, ter o teu produto, o teu serviço, a tua marca fora do país, ser reconhecido fora. Isso é muito importante. E para você começar a fazer isso, eu sempre digo que o primeiro caminho é você começar importando. Por quê? Porque na verdade, gente, antes de qualquer coisa, nós vivemos num país que não é um país autossuficiente. Ou seja, cada produto para exportar é necessário de algum insumo, a não ser que sejam commodities. Commodities, sim, você pode exportar tranquilamente, que ele vem da nossa terra. O que acontece? Para você importar, que é o fato que eu estou apresentando para vocês, primeiramente você tem que ter um radar, que é uma licença especial da Receita Federal. É uma licença que a Receita vai dar para você conseguir importar e exportar uma carga. E nós temos alguns tipos de radares conhecidos. Sim, o primeiro radar é o radar expresso, $50 mil ou 1 ano de uso. Ou seja, você tem $50 mil aprovado pela Receita Federal e 1 ano de uso. Se você importar no último mês $45 mil, beleza, ele já se automaticamente é renovado para mais 1 ano, tá bom? E o que acontece? Por que eu falo que o radar expresso é o radar primeiro, mas talvez o principal? Porque, ao contrário da importação, para você exportar, você apenas precisa ter um radar expresso. Sim, um radar expresso para exportação tem limite a ver navios, o limite ao teto. Você tem que apenas utilizar o radar durante esse 1 ano. Ou seja, hoje é dia 20 de setembro. Eu tenho 1 ano para utilizar o radar na exportação. Como aqui a gente fala de importação diretamente, eu tenho 1 ano, ou seja, 20 de setembro do ano que vem, para utilizar o radar para importação ou exportar alguma coisa. Fato, tem que ter utilização. O próximo radar é um radar chamado de limitado, onde você vai ter $150 mil de limite, lembrando que esse limite não é apenas o valor da carga, e sim o valor da carga, mais o seguro, mais o frete. Já vou chegar nesse ponto. O radar limitado, que você tem $150 mil ou 1 ano de uso. Ou seja, volta para a mesma situação do radar expresso. Importei no último ano $50 mil, 60 mil e tem um radar expresso, um radar limitado, perdão, sai no barco. Ele é renovado automaticamente para mais 1 ano, ok? E temos também o radar ilimitado, sem limite de valores e 1 ano de utilização. Mesma coisa dos outros radares. E para eu passar de um radar para outro não é automático, não é uma solicitação automática. Você vai precisar do seu primeiro interveniente. Sim, o primeiro interveniente, apenas fazendo um adendo e logo eu vou chegar nos intervenientes, o primeiro interveniente a ser contratado é um despachante aduaneiro. É ele que vai te ajudar a tirar um radar. É ele que vai analisar a carga. É ele que vai analisar os documentos. É ele que vai liberar a carga para você. E, como eu falei, você vai solicitar para um despachante aduaneiro para ele retirar do seu radar. E para você pular de um radar expresso para um limitado ou ilimitado, se assim a Receita Federal entender, é o despachante aduaneiro que vai fazer uma revisão de estimativa.
Ou seja, ele vai solicitar para a Receita Federal, após o Radar Expresso já estar no limite ou próximo ou a sua carga tem muito mais valor do que o Radar Expresso. Vai os balancetes da empresa, o contrato social, os balancetes dos sócios, tem uma série de documentos que ele vai solicitar e vai mandar para a Receita, que vai aprovar ou arquivar. A Receita não nega uma solicitação de revisão de estimativa, ela apenas arquiva, num prazo médio de 7 dias úteis. Ou seja, você importador que quer começar a importar muito mais do que o seu Radar Expresso, solicite ao seu despachante aduaneiro uma revisão de estimativa. Tem uma série de documentos que ele vai solicitar para você. A Receita vai te dar o aval ou arquivar o seu processo e segue o barco. Esse é o caminho para você ter um radar limitado ou ilimitado, se assim a Receita Federal entender, certo? Lembra que eu falei agora há pouco sobre os intervenientes? Para você conseguir importar uma carga, você tem alguns intervenientes que funcionam e são necessários nessa operação. Fato. O primeiro interveniente, como eu falei para vocês, é o despachante aduaneiro. Ele que vai habilitar a sua empresa, ele que vai analisar documentos, ele que vai classificar a sua carga. É ele quem vai fazer e representar você junto à Receita Federal. É o despachante aduaneiro. O primeiro interveniente necessário para essa operação. Sem ele, você não consegue importar nada e exportar nada. Nada entra, nada sai do país. Outro interveniente extremamente necessário, um agente de carga. É o agente de carga que vai pegar a sua carga na origem e trazer a sua carga para o destino, para o despachante registrar a sua carga. É o agente de carga que vai fazer toda a logística de absolutamente tudo para a sua carga chegar aqui, independentemente se vai chegar numa zona primária ou zona secundária, que eu já vou falar sobre isso. Então esse é o segundo. O terceiro, banco ou corretora de câmbio. É o banco ou a corretora de câmbio quem vai fazer o pagamento, no caso de uma importação, para uma empresa lá fora, para o seu exportador, ou a corretora de câmbio que vai receber ou fazer o pagamento, caso você seja um exportador também. Vocês já perceberam que tem alguns intervenientes que são extremamente necessários. E por último, mas não menos importante, a transportadora aduaneira. Por que eu falo da transportadora aduaneira? Porque o seu caminhão, por mais que você tenha uma empresa pequena, média, grande, ele não é autorizado a entrar numa zona primária ou secundária para pegar carga, por mais que ela esteja liberada. Tem que ser uma transportadora que está vinculada à Receita Federal. Então, sim, fato, tem que ser uma transportadora aduaneira, vinculada à Receita Federal, como acabei de falar. E depois disso, depois desses intervenientes, ou seja, despachante aduaneiro, agente de carga, transportadora e também banco ou corretora de câmbio, nós temos outros intervenientes que também são importantes. Porém, eles não são tão necessários assim na operação. Vamos falar de um que eu considero necessário, mas as pessoas não ligam. Seguradora. É a seguradora quem vai assegurar a sua carga caso exista algum incidente, algum roubo de carga no meio do caminho. Como é que você vai chegar para o seu cliente e falar assim, então, não vou conseguir te entregar porque a minha carga foi roubada. Complicado, né? Ou então teve um acidente no mar e a minha carga foi para água. Complica-se. Temos também a Trading Company, que de uma certa forma funciona para você ter redução de custos. Como? Às vezes a trading ela se estabelece em outros estados e consegue, aliás, e faz o desembaraço de carga por outros estados, tendo redução do ICMS, que eu já vou chegar nos impostos em cada operação de importação. E também outros, tantos outros, como armazéns, zonas secundárias,
Sim. São intervenientes? Sim. Partindo do pressuposto que você apenas vai importar uma carga de uma forma simples, fácil, tranquila, lembrando que aqui no Brasil nós temos 3 modais conhecidos: o aéreo, o marítimo e o rodoviário. Sim, as cargas entram por zonas primárias. Ou seja, o que é uma zona primária? Zona primária nada mais é do que a zona de entrada, sendo ela fronteira para rodoviário, portos para marítimo e aeroportos para carga aérea. Isso é uma zona primária. É o primeiro local de chegada de carga. Zona secundária é o local, é o chamado Porto Seco ou EADES, Estações Aduaneiras do Interior, onde você consegue remover a sua carga de zona primária para uma zona secundária. Quais são as vantagens? Na zona secundária, normalmente, as armazenagens são mais baratas. E também você consegue desembaraçar a carga em pequenos lotes. E não num lote só, como acontece na zona primária. Que além disso, a armazenagem é um pouco mais cara. E também uma outra vantagem da zona secundária: o tempo de desembaraço. Ele necessariamente, por que eu falo necessariamente e não obrigatoriamente? Ele é reduzido frente a uma zona primária. Já falei de zona primária, já falei de interveniente, já falei de importação, já falei de radar. Mas eu não posso me esquecer de um fator muito importante: os NCMs, ou seja, a classificação de carga e os impostos que eles trazem. Lembrando lá do primeiro interveniente, o despachante aduaneiro, é ele que vai te ajudar a classificar a carga. Ou seja, sua carga, por mais que seja uma caneta, que nem essa aqui, ó, uma caneta azul tranquila, caneta normal, ele tem um número chamado NCM, nomenclatura comum do Mercosul, que nada mais nada menos é do que um número de 8 dígitos que vai definir a sua carga. E com isso você vai ter o registro dessa carga lá na frente, quando for registrada a declaração de importação. E com esse NCM virão os impostos federais. Essa é a primeira vantagem. Nós temos alguns impostos federais: o imposto de importação, o IPI, o PIS e o COFINS. Esses são impostos federais. Ou seja, toda carga que chegar no Brasil terá necessariamente esses impostos, fatalmente carregados pelo NCM, a nomenclatura comum do Mercosul de cada carga. Ou seja, eu posso trazer no mesmo embarque um celular, um mouse, uma caneta, uma agenda. Eu posso fazer quantas coisas eu quiser. Eu preciso apenas ter o NCM dessa carga. Como eu, Thiago, falo, NCM nada mais é do que o coração da operação. Isso é um fato muito importante. E por que eu tirei o ICMS da jogada? Porque o ICMS é um imposto estadual. Ou seja, onde a minha carga será desembaraçada, qual estado será desembaraçado, será cobrado o imposto estadual, o ICMS. Lembrando que os impostos, os ICMS, são diferentes de cada estado. Estado de São Paulo, por exemplo, 18%. Estado de Santa Catarina, 12%, mas o estado te retorna 4%. E outros estados, tanto mais ou menos. E essa é a vantagem da trading. Às vezes uma empresa é estabilizada no estado de Santa Catarina e a trading faz o desembaraço para você, da sua empresa. No próximo vídeo eu vou explicar uma diferença, uma grande vantagem de trazer via trade. Então, pessoal, eu falei muito rapidamente, obviamente são temas e mais temas e mais temas e mais temas, mas eu falei muito rapidamente sobre intervenientes, sobre NCM, radar e
Além disso, eu dei uma pitada também sobre desembaraço de carga, que também está na próxima aula. Mas um fator muito, muito importante é que além disso tudo, nada mais, nada menos do que é um grande relógio. Ou seja, importação nada mais é do que um grande apanhado de pessoas trabalhando juntos, engrenagens se complementando e formando um grande relógio. É uma analogia que eu sempre faço para que isso tudo aconteça. Você, importador, não vai conseguir trazer uma carga sozinho. Você, importador, terá que contratar intervenientes, despachante aduaneiro, agente de carga, corretora de câmbio ou banco. E outro que eu não falei para vocês, mas também é um interveniente, a própria Receita Federal. Isso pode ser um espanto, mas a Receita Federal é um interveniente, é um parceiro de negócios. Como assim? E eu explico para vocês. Não é para a Receita que você tem que declarar os seus impostos, declarar a sua carga, declarar tudo isso. Pois bem, a Receita Federal terá que ser seu parceiro e falar, ok, aceitamos ou não. Isso eu vou dar na próxima aula. Os canais, as parametrizações da carga. O que vem antes disso? Ou seja, na próxima eu vou falar sobre documentos, registros, carga, recebimento de carga, pagamento de numerários e outras coisinhas mais. É importante que vocês fiquem conosco. Saibam, entendam que o caminho do Comex é exatamente esse. É um caminho tranquilo, é um caminho seguro e que você de jeito nenhum, em hipótese alguma, deverá subir e ter mais vantagem do que você pisa. Ou seja, não se empolga, vai devagar. Importação não é para gente que quer se aventurar. Não. Importação tem que ser feita com muita estratégia. Por quê? Nós dependemos de moeda estrangeira. Dólar, euro, libra e outras moedas. E a nossa moeda, o real, ela não é forte o suficiente para se manter num nível estabilizado. Ou seja, hoje o real pode estar 5,20. Amanhã o real pode estar 4,80. No dia seguinte, 5,20 de novo. Vocês entendem o quanto isso é volátil? E como você deve estabelecer tudo isso? Tudo é comprado em moeda estrangeira, dólar, euro e libra. Como é que você vai chegar para o seu cliente e falar assim, então, eu comprei essa carga a 4,80, eu estou te vendendo a 5,20. Cadê sua margem de lucro? Entende que o caminho ele é muito mais amplo do que apenas o pequeno número que você trabalhou? Próxima aula eu vou dar alguns toques mais para vocês entenderem como se faz importação e exportação direta. Ou também importação e exportação por conta e ordem e encomenda, via trade. Acompanhe a gente sempre. E é um prazer apresentar essas pequenas aulas, esses pequenos drops para vocês. Tá bem? Muito obrigado e vamos à próxima.